Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fada dos Livros. Já deixa seu like e se inscreva no canal. Boa leitura! Capítulo 5. Uma semana depois, convenci Aspen a aparecer na casa da árvore. Deu um pouco de trabalho levar tudo o que eu queria lá para cima em silêncio, mas consegui. Enquanto organizava os pratos, ouvi alguém subindo na árvore. Bu! Essa foi a primeira palavra de Aspen, logo seguida por uma gargalhada. Acendi a vela nova que tinha comprado só para nós. Ele foi até o canto onde eu estava para me dar um beijo. Comecei a falar tudo o que tinha acontecido naquela semana. Nem consegui contar sobre o dia da inscrição, eu disse empolgada. Como foi? Minha mãe disse que estava lotado. É uma loucura, Aspen. Você tinha que ver a roupa das meninas. Eu tenho certeza de que sabem que a escolha não é feita por sorteio, como dizem. Então, estou tranquila. Há garotas muito mais interessantes em Carolina que eu. Isso não vai dar em nada. Mesmo assim, obrigado por se inscrever. Significa muito para mim. Os olhos dele ainda estavam focados em mim. Ele nem olhou para o resto da casa da árvore. Parecia me puxar para dentro de si, como sempre. Bom, a melhor parte é que minha mãe não fazia ideia da promessa que fiz a você, então me subornou para que eu me inscrevesse. Não pude esconder o sorriso. Algumas famílias estavam dando festas para as filhas, com a certeza de que seriam escolhidas. Cantei em nada menos que 7 comemorações, 2 na mesma noite, só porque sabia que o pagamento iria direto para mim. E minha mãe foi fiel à palavra dada. Era libertador ter meu próprio dinheiro. Suborno? Como? Seu rosto se iluminou de entusiasmo. Dinheiro, claro. Veja o banquete que preparei para você. Afastei-me dele e comecei a pegar os pratos. Cozinhei mais do que o normal no jantar com a intenção de guardar um pouco para Aspen. Além disso, passei dias assando bolos e tortas. May e eu sempre fomos viciadas em doce. E minha irmã ficou radiante por eu ter escolhido gastar meu dinheiro assim. O que é tudo isso? Comida, eu mesma fiz. Estava toda orgulhosa de mim mesma. Naquela noite, Aspen finalmente ficaria de barriga cheia, mas o sorriso dele diminuía à medida que reparava em cada um dos pratos. Aspen, está tudo bem? Isso não é certo. Ele balançou a cabeça e afastou o olhar das guloseimas. O que você quer dizer? América, eu é que tenho que cuidar de você. É humilhante vir aqui e ver que você fez tudo isso para mim. Mas eu dou comida o tempo todo para você. O pouquinho que sobra. Você acha que não sei a diferença? Não me sinto mal de comer algo que você não quer, mas você cuidando de mim, é eu que tenho que... Aspen, você sempre me dá coisas. Você cuida de mim. Guardo todas as minhas moedas. Você acha que tocar nesse assunto agora é uma boa ideia? Sério, América. Você não sabe como odeio isso. Adoro ouvir você cantar, mas detesto que todo mundo tenha dinheiro para te pagar, menos eu. Você nem precisa pagar. É um presente. Eu te dou qualquer coisa que você me pedir. Sabia que tínhamos que falar em voz baixa, mas não estava ligando para isso naquele momento. Não sou um mendigo, América. Sou um homem. É minha função cuidar de você. Aspen passou as mãos pelo cabelo. Dava para notar que sua respiração estava acelerada. Ele estava pensando no que ia dizer, mas havia algo muito diferente em seu olhar. Em vez de sua expressão ficar mais centrada, a confusão aos poucos ganhava espaço. Minha raiva passou quando vi naquele estado, parecendo perdido. Eu me senti culpada. Minha intenção era paparicá-lo, não humilhá-lo. Eu te amo, sussurrei. Ele balançou a cabeça. Eu também te amo, América, disse ainda sem olhar para mim. Peguei um dos pães que tinha feito e pus na mão dele. Aspen estava faminto demais para não dar uma mordida. Não quis magoar você. Pensei que isso fosse te alegrar. Ah, Mary, eu adorei. Não consigo acreditar que fez tudo isso por mim. É só que
Você não sabe como me incomoda não poder fazer o mesmo. Você merece coisa melhor. Pelo menos ele continuava comendo enquanto falava. Você precisa parar de achar que eu sou assim. Quando estamos juntos, não sou uma 5 nem você um 6. Somos apenas Aspen e América. Eu não quero nada no mundo a não ser você. Mas eu não consigo parar de pensar assim. Ele olhou para mim e prosseguiu. Fui criado desse jeito. Desde pequeno sempre ouvi que os 6 nascem para servir e não devem ser notados. A vida inteira me ensinaram a ser invisível. Aspen agarrou minha mão o mais forte que pôde. Se ficarmos juntos, Mary, você também vai ser invisível. Eu não quero isso para você. Aspen, já conversamos sobre isso. Sei que as coisas vão ser diferentes. Estou preparada. Não sei como deixar isso mais claro para você. Pus a mão sobre o coração dele. Quando você estiver pronto para pedir, estarei pronta para dizer que sim. Era assustador me expor daquele jeito, deixar absolutamente clara a profundidade da minha paixão. Ele sabia o peso das minhas palavras, mas se minha vulnerabilidade o deixava mais forte, valia a pena. Seus olhos procuraram os meus. Se Aspen procurava dúvida, estava perdendo tempo. Ele era a única certeza da minha vida. Não. O quê? Não. Aquela palavra foi uma bofetada na cara. Aspen, não sei como fui capaz de me iludir pensando que isso ia dar certo. Ele passou a mão pelos cabelos de novo, como se tentasse tirar todos os pensamentos que já tivera sobre mim da cabeça. Mas você acabou de dizer que me ama. Eu amo Mary. Essa é a questão. Não quero que seja igual a mim. Não consigo suportar a ideia de ver você com fome, frio ou medo. Não quero que você seja uma 6. Senti as lágrimas chegando. Ele não estava falando sério. Não podia estar, mas antes que eu pudesse pedir que ele retirasse o que havia dito, Aspen já rastejava para sair da casa da árvore. Aonde? Aonde você vai? Embora, para casa. Desculpe por ter feito você passar por isso, América. Acabou. O quê? Acabou. Não vamos mais nos ver. Não assim. Comecei a chorar. Aspen, por favor, vamos conversar. Você só está irritado. Mais irritado do que você imagina, mas não com você. Não posso fazer isso, Mary. Não posso. Aspen, por favor. Ele me abraçou forte e me beijou. Me beijou de verdade, pela última vez antes de desaparecer na noite. E por que esse país é do jeito que é? Por causa de todas as regras que nos faziam viver escondidos. Nem pude gritar seu nome, não pude dizer mais uma vez que o amava. Com o passar dos dias, ficou óbvio que minha família sabia que alguma coisa estava errada. Deviam achar que eu estava ansiosa por causa da seleção. 1000 vezes quis chorar, mas segurei. Arrastei-me até sexta-feira, na expectativa de que tudo voltasse ao normal depois de o jornal oficial divulgar os nomes. Já tinha fantasiado tudo na minha cabeça. Eles iam anunciar Celia O'Camber, minha mãe ficaria desapontada, mas menos do que se fosse uma estranha. Meu pai e May iam ficar contentes por elas, porque nossas famílias eram próximas. Eu tinha certeza de que Aspen pensava em mim como eu pensava nele. Aposto que iria até a minha casa antes de o programa acabar, com suas desculpas e um pedido de casamento. Talvez fosse cedo demais, já que a escolhida ainda não teria nada garantido, mas podíamos aproveitar a alegria generalizada do dia que dissolveria muitos obstáculos. Na minha cabeça era perfeito. Ali todos estavam felizes. Faltavam 10 minutos para o jornal oficial começar e já estávamos a postos. Era impossível que só minha família não quisesse perder nem um segundo do anúncio. Minha mãe fez pipoca como se fôssemos ver um filme. Eu me lembro de quando a rainha Amberly foi escolhida. Eu sabia desde o início que seria ela. Você participou do sorteio, mamãe? Perguntou Carol.
Não, meu docinho. Mamãe era jovem demais para poder entrar. Tive sorte porque assim pude ficar com seu pai. Ela disse dando um sorriso e piscando. Uau! Ela devia estar de muito bom humor. Eu não conseguia nem lembrar da última vez em que a tinha visto ser carinhosa com meu pai. A rainha Amberly é a melhor de todos os tempos. Ela é linda e inteligente. Toda vez que a vejo na TV, fico com vontade de ser igual, disse May entre suspiros. Ela é uma boa rainha, acrescentei com calma. Finalmente o relógio deu 8 horas. O brasão de ilha surgiu na tela, acompanhado da versão instrumental do hino. Eu estava mesmo tremendo. Tinha me preparado para o fim daquela história. O rei apareceu e falou brevemente sobre a guerra. As outras mensagens também foram curtas. Parecia que todos estavam de bom humor. Talvez a seleção fosse empolgante para eles também. Finalmente, o mestre de cerimônias entrou e apresentou Greville, que foi na direção da família real. Boa noite, majestade. Ele disse ao rei. Greville, é sempre um prazer vê-lo. O rei parecia realmente animado. Ansioso por causa do anúncio, majestade? Ah, sim. Ontem estive no salão onde o sorteio foi realizado e vi algumas das escolhidas. São todas adoráveis. Então, vossa majestade já sabe quem são? Perguntou Greville. Só algumas. Por acaso ele compartilhou essas informações com a vossa alteza? Greville se dirigiu a Maxon. Não, de jeito nenhum. Vou conhecê-las ao mesmo tempo que as pessoas em casa. O príncipe respondeu. Dava para notar que ele tentava esconder o nervosismo. Percebi o suor na palma de minhas mãos. Majestade! Greville voltou-se para a rainha. Algum conselho para as selecionadas? Ela deu um sorriso sereno. Não sei como eram as outras garotas que competiram com a rainha, mas duvidaria que alguma delas fosse mais graciosa ou adorável que ela. Aproveitem a última noite como uma garota normal. Amanhã, independente do que virá, a vida de vocês mudará para sempre. É um conselho antigo, mas valioso. Sejam vocês mesmas. Sábias palavras, minha rainha, sábias palavras. E agora, vamos revelar as 35 jovens escolhidas para a seleção. Senhoras e senhores, unam-se às minhas felicitações para as seguintes filhas de ilha. O brasão nacional voltou à tela. O rosto de Maxon aparecia em um quadradinho no canto superior direito. A ideia era mostrar as reações dele diante das fotos que iam surgindo no monitor. Acreditava-se que ele já demonstraria alguma opinião sobre elas, como nós também faríamos em casa. Greville tinha uma série de fichas na mão e estava pronto para ler os nomes das garotas que, segundo a rainha, estavam para ter a sua vida mudada para sempre. A seleção começava naquele exato momento. Senhorita Elaine Stones, de Hansport, 3. A foto de uma menina delicada com pele de porcelana apareceu. Parecia uma dama. Maxon pareceu animado. Senhorita Thursday Keeper, de Orvally, 4. Veio a foto de uma garota sardenta. Ela parecia mais velha, mais madura. Maxon cochichou algo com o rei. Senhorita Fiona Castle, de Paloma, 3. Era uma morena de olhos flamejantes. Talvez tivesse a minha idade, mas parecia mais vivida. Virei para minha mãe no sofá. Ela não parece um pouco... Senhorita American Singer, de Carolina, 5. Voltei os olhos para a TV no susto. Lá estava minha foto, tirada logo depois de eu ter descoberto que Espen estava juntando dinheiro para se casar comigo. Eu parecia radiante, esperançosa, linda. Dava para notar que eu estava apaixonada, e algum imbecil achou que era pelo príncipe Maxon. Minha mãe gritou na minha orelha. May deu um pulo, espalhando pipoca para todo lado. Geralt também se empolgou e começou a dançar.
Meu pai. É difícil dizer, mas acho que ele escondia um sorriso por trás do livro. Perdi a expressão no rosto de Maxon. O telefone tocou e não parou mais de tocar por dias. Capítulo 6. Na semana seguinte, inúmeros funcionários do governo invadiram nossa casa para me preparar para a seleção. Havia uma mulher intragável que parecia pensar que metade do meu formulário era mentira. Depois, chegou um dos próprios guardas do palácio para repassar as medidas de segurança com os soldados locais e inspecionar minha casa. Aparentemente, eu tinha que me preocupar com possíveis ataques rebeldes ainda que estivesse em casa. Ótimo! Recebemos 2 ligações de uma mulher chamada Sylvia, que tinha uma voz alegre e formal ao mesmo tempo, querendo saber se precisávamos de algo. Minha visita favorita foi a de um homem esbelto, de cavanhaque, que queria tirar as medidas para minhas roupas novas. Eu não sabia direito se ia gostar de usar roupas tão pomposas como as da rainha o tempo todo, mas estava ansiosa pela mudança. O último visitante chegou na quarta-feira à tarde, 2 dias antes de eu partir. Sua função era repassar todas as regras oficiais comigo. Ele era de uma magreza impressionante. Tinha um cabelo preto e ceboso penteado para trás e suava o tempo todo. Assim que entrou em casa, perguntou se havia um lugar em que poderíamos conversar em particular. Foi a primeira pista de que alguma coisa estava acontecendo. Podemos ir para a cozinha se você não se importar, sugeriu minha mãe. Ele enxugou o rosto com um lenço e olhou para mim. Na verdade, qualquer lugar está bom. Só acho que seria melhor pedir à sua filha mais nova que saia da sala. O que ele ia dizer que May não poderia escutar? Mãe! Ela chamou, triste com a possibilidade de perder aquele momento. May, querida, você não quer retomar a pintura? O trabalho ficou um pouco de lado esta semana, mas... Eu acompanho você até a porta, May. Propus quando as lágrimas começaram a encher os olhos de minha irmã. Quando chegamos ao corredor, onde ninguém podia nos escutar, dei-lhe um abraço apertado. Não se preocupe, cochichei. Conto tudo para você à noite, eu prometo. Por sorte, May não entregou nossa conversa pulando pela casa, como de costume. Séria, ela apenas acenou com a cabeça e foi para o seu cantinho no estúdio de meu pai. Minha mãe preparou um chá para o magrelo e nos sentamos à mesa da cozinha para conversar. Ele carregava uma pilha de papéis e uma caneta, que pôs ao lado de uma pasta com meu nome. Depois de deixar o material na mais perfeita ordem, começou a falar. Desculpem a descrição, mas preciso tratar de assuntos que não se prestam a ouvidos jovens. Minha mãe e eu trocamos um rápido olhar. Senhorita Singer, isso pode parecer grosseiro, mas desde sexta-feira passada a senhorita é considerada propriedade de Ilha, portanto deve tomar certos cuidados com seu corpo. Tenho diversos formulários que a senhorita deverá assinar enquanto lhe passo as informações necessárias. É meu dever informá-la de que qualquer falha de sua parte em cumprir nossas exigências implica sua exclusão imediata da seleção. A senhorita compreende? Sim, respondi um pouco insegura. Muito bem, comecemos com a parte fácil. Aqui temos algumas vitaminas. Visto que a senhorita é uma 5, parto do pressuposto que nem sempre teve acesso a uma dieta adequada. A senhorita precisa tomar uma pílula dessas diariamente. Por enquanto fará isso sozinha, mas no palácio haverá alguém para lhe ajudar. Ele deslizou um frasco grande pela mesa, junto com um comprovante de que eu tinha de assinar, dizendo que recebera as pílulas. Tive que me segurar para não rir. Quem precisa de ajuda para tomar uma pílula? Tenho comigo o resultado dos exames que peguei com seu médico. Nada com que se preocupar.
A senhorita parece estar em perfeito estado de saúde, embora ele me tenha dito que não tem dormido bem. Fica difícil dormir com tanta emoção. Era quase verdade. Aqueles dias eram um redemoinho de preparativos para a ida ao palácio. Mas à noite, sozinha, eu pensava em Espen. Não conseguia parar de pensar nele. Ele entrava na minha cabeça e parecia não querer sair. Entendo bem. Posso pedir para lhe entregarem alguns calmantes hoje à noite, caso a senhorita precise. Queremos que esteja bem descansada. Não é preciso. Sim, interrompeu minha mãe. Desculpe, meu bem, mas você parece exausta. Por favor, peça os calmantes. Sim, senhora. O magrelo fez algumas anotações na papelada. Vamos prosseguir. Sei que se trata de um tema muito pessoal, mas tive que tratar do assunto com todas as participantes. Por favor, não fique tímida. Ele fez uma pausa e continuou. Preciso que a senhora me confirme se é virgem. Os olhos de minha mãe quase saltaram para fora. Então foi por isso que May teve que sair. O senhor está falando sério? Eu não podia acreditar que eles tinham mandado alguém para me perguntar isso. Pelo menos podiam ter enviado uma mulher. Receio que sim. Se a senhorita não é, precisamos saber imediatamente. Essa não. E na frente da minha mãe? Eu conheço a lei, senhor. Não sou tonta. Claro que sou virgem. Por favor, tenha em mente que se descobrirem que a senhorita está mentindo... O que é isso? América nunca namorou, minha mãe exclamou. É verdade, completei, aproveitando a deixa na esperança de encerrar o assunto. Muito bem, só preciso que a senhorita assine este formulário para confirmar a declaração. Obedeci bufando. Eu era feliz por ele existir. O país tinha escapado por pouco de virar um monte de escombros. Só que essas regras começavam a me sufocar, como correntes invisíveis que me prendiam ao chão. Leis sobre quem você podia amar, formulários sobre sua virgindade, era detestável. Preciso repassar as regras com a senhorita. São bem claras e não terá dificuldade em cumpri-las. Caso tenha alguma dúvida, basta dizer. O magrelo levantou a cabeça da pilha de papéis e olhou para mim. Certo, resmunguei. A senhorita não poderá sair do palácio por vontade própria. Só o príncipe pode dispensá-la. Nem mesmo o rei e a rainha têm esse direito. Eles podem dizer ao príncipe que não a aprovam, mas é dele que parte qualquer decisão sobre quem fica e quem sai. Não há um cronograma pré-determinado para a seleção. Pode durar dias ou anos. Anos? Perguntei aterrorizada. A ideia de ficar tanto tempo fora me inquietava. Não se preocupe, é improvável que o príncipe demore tanto. Ele precisa transmitir segurança diante do povo e deixar a seleção correr por muito tempo não é um bom sinal. Mas se ele decidir fazer as coisas desse modo, a senhorita terá que permanecer no castelo enquanto o príncipe julgar necessário para tomar sua decisão. Acho que deixei meu medo transparecer, porque minha mãe segurou minha mão. O magrelo, porém, permaneceu inabalado. A senhorita não determina seus horários com o príncipe. Quando julgar necessário, ele a procurará para um encontro a sós. Os grandes eventos sociais são outra história. Mas a senhorita não pode se aproximar dele sem ser convidada a tanto. Ele prosseguiu sem interrupção. Embora ninguém espere que seja amiga das outras 34 candidatas, são proibidas as brigas e as sabotagens. Caso a senhorita seja flagrada agredindo outra candidata, subtraindo-lhe algo ou fazendo qualquer coisa que possa prejudicar sua relação com o príncipe, ele próprio decidirá se a senhorita permanecerá ou será dispensada no ato. Todos os seus pensamentos românticos devem ser dirigidos a ele. Se a senhorita for pega escrevendo cartas de amor no palácio ou iniciar um relacionamento amoroso com outra pessoa ali, será considerada culpada de traição e pode ser punida com a pena de morte. Minha mãe fez uma cara de tédio, embora essa fosse a única regra que me preocupava.
Caso a senhorita quebre qualquer uma das leis de Índia, será punida de acordo. Sua condição de selecionada não a põe acima da lei. A senhorita não poderá usar roupas ou consumir alimentos que não lhe tenham sido oferecidos diretamente pelo pessoal do palácio. Trata-se de uma medida de segurança que será rigorosamente aplicada. As regras pareciam não terminar. Todas as sextas-feiras, a senhorita estará presente ao longo da transmissão do jornal oficial. Haverá momentos sempre previamente informados em que cinegrafistas e fotógrafos irão ao palácio. A senhorita deverá ser gentil com eles e permitir que filmem o seu dia a dia com o príncipe. Sua família será recompensada por cada semana em que passar no palácio. Deixarei o primeiro cheque antes de sair. Se a senhorita for dispensada, no entanto, haverá assistentes para lhe ajudar a se adaptar à vida após a seleção. Sua assistente pessoal vai auxiliá-la com os preparativos de sua saída, bem como a conseguir uma nova moradia e um novo emprego. Caso a senhorita fique entre as 10 melhores candidatas, será considerada da elite. Só após atingir esse status, lhe informaremos os deveres e as funções de uma princesa. A senhorita não tem autorização para perguntar os detalhes antes da hora. De agora em diante, a senhorita é uma 3. Uma 3? Minha mãe e eu exclamamos. Sim, após a seleção, muitas garotas têm dificuldades para voltar à vida antiga. Garotas de casta 2 e 3 saem-se bem, mas as 4 e inferiores costumam sofrer. A senhorita agora é uma 3, mas seus familiares permanecem em 5. Caso vença, todos serão membros da família real. A palavra saiu devagar dos lábios de minha mãe. Por último, caso permaneça até o final da seleção, a senhorita vai se casar com o príncipe Maxo e será coroada princesa de Ilha, assumindo todos os direitos e responsabilidades desse título. Compreende? Sim, apesar da pompa, era a parte mais fácil de suportar. Muito bem. A senhorita poderia assinar esse comprovante de que ouviu todas as regras oficiais e poderia assinar o recibo do cheque, por favor? Senhora Singer. Não consegui ver a quantia, mas foi o bastante para encher os olhos de minha mãe de alegria. Eu detestava a ideia de partir, mas tinha certeza de que, ainda que voltasse já no dia seguinte, aquele cheque sozinho me garantiria um ano bem confortável. E então todos iam querer que eu cantasse para eles. Haveria muito mais trabalho, mas será que uma 3 tinha autorização para cantar? Se eu tivesse que escolher uma carreira dessa casta, acho que seria professora. Talvez assim pudesse ao menos ensinar música. O magrelo juntou a papelada e se levantou para sair, agradecendo a atenção e o chá. Eu precisava conversar só com mais um funcionário do governo antes de partir, minha assistente, a pessoa que ia me buscar em casa e me levar ao aeroporto. Depois, ficaria sozinha. O magrelo perguntou se eu podia acompanhá-lo até a porta. Minha mãe consentiu, pois queria começar a preparar o jantar. Não me agradava a ideia de ficar a sós com ele, mas era um trecho curto. Mais uma coisa. Ele lembrou com uma das mãos na porta. Não é exatamente uma regra, mas seria imprudente não seguir. Quando o príncipe Maxo convidá-la para fazer alguma coisa, a senhorita não deve recusar. Não importa o que. Jantar, sair, beijar, mais que beijar, qualquer coisa, não o dispense. Como? Por acaso, o mesmo homem que tinha acabado de me fazer assinar uma declaração de pureza estava dizendo que eu tinha que entregar tudo a Maxon se ele quisesse? Sei que sou pouco inadequado, mas não convém rejeitar o príncipe em nenhuma circunstância. Boa noite, senhorita Singer. Senti nojo, revolta. A lei Leana, era esperar até o casamento. Era um jeito eficaz de conter doenças e ajudava a manter intacto o sistema de castas. Filhos ilegítimos eram jogados na rua e pertenciam à casta 8. A pena para quem fosse descoberto
por gravidez ou por uma denúncia, era a cadeia. Bastava uma suspeita para alguém passar umas noites na prisão. A lei me impedira de ter intimidades com a única pessoa que amei, e isso me incomodava. Mas, agora que Aspen e eu tínhamos terminado, ficava feliz de ter sido obrigada a me segurar. Eu estava furiosa. Não tinha acabado de assinar um documento dizendo que seria punida se desrespeitasse as leis do país. Ele tinha dito que eu não estava acima das leis, mas aparentemente o príncipe estava. Senti-me suja, abaixo de um 8. América, querida, é para você, cantarolou minha mãe. Eu tinha escutado a campainha, mas não estava com pressa para atender. Não aguentaria outra pessoa pedindo autógrafo. Atravessei o corredor e fui em direção à porta. Lá estava Aspen, com um punhado de flores do campo na mão. Oi, América. Sua voz era grave, quase profissional. Oi, Aspen. A minha era fraca. Essas flores são de Camber e Cília. Elas queriam desejar boa sorte. Ele se aproximou e entregou as flores. Das irmãs, não dele. Mas é gentileza demais! Exclamou minha mãe. Eu tinha quase me esquecido de que ela estava na sala. Aspen, que bom que você veio. Tentei soar o mais distante possível. Fiz uma bagunça enquanto arrumava as malas. Você pode me ajudar com a limpeza? Como minha mãe estava lá, ele tinha que aceitar. Pela regra, os 6 não recusavam trabalho. O mesmo valia para nós. Ele expirou e assentiu com a cabeça. Aspen me seguiu de longe até o quarto. Pensei em quantas vezes isso pareceu ser tudo que eu queria. Aspen entrando pela porta da casa e indo até meu quarto. Será que as circunstâncias poderiam ser piores? Abri a porta do quarto e fiquei no corredor. Aspen soltou uma gargalhada. Foi o cachorro que fez suas malas? Cala a boca! Tive um probleminha para encontrar o que eu procurava. Apesar de tudo, sorri. Aspen começou a trabalhar, ajeitando os objetos e dobrando as roupas. Eu ajudava, claro. Você não vai levar nenhuma dessas roupas? Ele sussurrou. Não, a partir de amanhã, eles é que vão me vestir. Nossa. Suas irmãs ficaram decepcionadas? Não, nem um pouco, ele disse, balançando a cabeça em desdém. Assim que viram a sua foto, a casa inteira explodiu de alegria. Elas sempre adoraram você, especialmente minha mãe. Adoro sua mãe. Ela sempre foi ótima comigo. Passamos alguns minutos em silêncio, enquanto meu quarto voltava ao normal. Você, ele começou, estava muito bonita na foto. Doía ouvi-lo dizer que eu estava bonita. Não era justo. Não depois de tudo o que ele tinha feito. Era para você, sussurrei. Que? É que eu pensei que você ia me pedir em casamento logo. Minha voz estava embargada. Aspen ficou quieto por alguns instantes, escolhendo as palavras. Eu estava pensando nisso, mas já não importa. Importa sim. Por que você não fez o pedido? Ele coçava o pescoço enquanto decidia o que dizer. Estava esperando. Esperando o quê? O que valia tanto a pena esperar? O recrutamento. Aí estava um problema de verdade. Em Ilha, todos os rapazes de 19 anos eram elegíveis para a guarda, e era difícil para alguém decidir se queria ser escolhido para ela ou não. Os soldados eram recrutados aleatoriamente 2 vezes por ano, a fim de cobrir 6 meses antes e 6 meses depois do aniversário de cada candidato. Os soldados serviam dos 19 aos 23 anos, e a data do próximo recrutamento estava próxima. Tínhamos conversado sobre isso, mas sem ser muito realistas. Acho que pensamos que se ignorássemos o recrutamento também nos ignoraria. O lado bom era que quem fosse pego se tornava um 2 automaticamente. O governo dava treinamento e pensão para o resto da vida. A desvantagem
era que o recruta nunca sabia onde ia ficar. O certo é que não seria em sua província. Eles partiam do pressuposto de que o recruta tenderia a ser mais tolerante com as pessoas conhecidas, então ele podia acabar no palácio ou na polícia local de outra província. Mas ele também podia acabar no exército e ser mandado para a guerra. Poucos homens que iam para o campo de batalha conseguiam voltar para casa. Os que não se casavam antes do recrutamento muito provavelmente esperariam até voltar. Do contrário, no melhor dos casos, ficariam 4 anos sem ver a mulher. E no pior, a recém-casada poderia acabar viúva. Eu só quis te poupar disso. Espen sussurrou. Entendo. Ele se endireitou e tentou mudar o assunto. Então, o que você vai levar? Uma muda de roupas para vestir quando eles me mandarem embora, fotos e discos. Disseram que não vou precisar dos instrumentos. Tudo o que eu quisesse já estaria lá. Então, só vou levar aquela maninha. O quarto estava em ordem agora, e por algum motivo minha mala parecia enorme. As flores que Espen me deu pareciam muito vivas na minha escrivaninha ao lado dos meus pertences sem graça. Ou talvez tudo estivesse um pouco sem cor, agora que estava acabado. Não é muito, ele comentou. Nunca precisei de muito para ser feliz. Pensei que você soubesse disso. Ele fechou os olhos. Chega, América. Eu fiz a coisa certa. A coisa certa? Espen, você me fez acreditar que a gente ia conseguir. Você me fez te amar. E depois me convenceu a entrar nessa droga de concurso. Você sabe que eles estão me mandando para um castelo para ser um brinquedinho do príncipe? Ele se virou para mim. Como? Eu não posso recusar nada que ele queira. Espen pareceu ficar nervoso, bravo. Seus punhos se cerraram. Mesmo que ele não queira se casar com você, ele pode? Sim. Desculpe, eu não sabia. Espen respirou fundo algumas vezes. Mas se ele escolher você, vai ser bom. Você merece ser feliz. Era o bastante. Dei um tapa na cara dele. Seu idiota. Eu sussurrei com força. Odeio, príncipe. Eu amava você. Eu queria você. Tudo o que eu sempre quis foi você. Os olhos dele marejaram, mas eu não me importava. Espen já tinha me magoado muito. Agora era a minha vez. Preciso ir, ele disse, dirigindo-se à porta. Espere, eu ainda não paguei. América, você não precisa me pagar. Ele disse saindo. Espen Langer, nem ouse se mexer. Minha voz estava feroz. Ele parou e finalmente prestou atenção em mim. Está praticando para quando for um? Se não fosse por seus olhos, eu pensaria que era uma piada e não uma ofensa. Só balancei a cabeça e fui até a escrivaninha. Peguei todo o dinheiro que ganhei sozinha até o último centavo e botei na mão dele. América, não vou aceitar. Vai aceitar sim. Eu não preciso disso e você precisa. Se algum dia me amou, pegue esse dinheiro. Será que seu orgulho já não fez demais por nós dois? Senti que uma parte de Espen se rendeu. Ele parou de argumentar. Certo. E tem mais. Enfiei o braço atrás da cama e tirei o jarrinho com as moedas. Despejei todas na mão dele. Uma moedinha rebelde, que devia ter um pouco de cola, ficou grudada no fundo do jarro. Use essas moedas. Elas sempre foram suas. Agora, eu já não tinha mais nada dele. E assim que gastasse aqueles centavos movido pelo desespero, Espen não teria mais nada meu. Veio a mágoa, meus olhos se encheram de água e respirei fundo para segurar os soluços. Sinto muito, Mary. Boa noite. Ele meteu as moedas e o dinheiro no bolso e saiu correndo. Não pensei que fosse chorar daquela maneira. Esperava soluços enormes e estridentes, não lágrimas lentas e pequenas. Ia botar o jarro na prateleira, mas notei a moedinha de novo. Enfiei o dedo no jarro e consegui soltá-la. Ela balançou sozinha no vidro. Era um som seco que ecoava em meu peito. Sabia,
para o bem ou para o mal, que não estava livre de Espen. Ainda não. Talvez nunca estivesse. Abri a mala, pus o jarro dentro e fechei. May se esgueirou pelo quarto. Tomei um daqueles calmantes idiotas e dormi abraçada a ela, finalmente anestesiada.